Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Samuel 17, no versículo 25 e o 27, que diz assim: Absalão nomeou Amasa chefe de exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um varão de Israel chamado Itra, que havia unido Abigail, filha de Naas, irmã de Jerua, mãe de Joabe. Depois que Davi chegou a Manaim, Subi, filha de Naas, de Rabá, dos filhos de Amon, de Maquir, filho de Amiel, e filho que é de Lodebar, e Barsilel, de Gilearte, de Rogelim. Então aqui, irmãos, a história vai dizer aqui, aleluia, Jesus, que quando Bete-Seba, aleluia, Jesus, teve algo com Davi, né? Coabitou com Davi. Davi, ele caiu no juízo de Deus. Então, o Senhor usou Natã e falou assim para Davi, né? Que como ele pegou a mulher de Urias e as escondidas, sem ninguém ver, então iria recair o pecado dele, o juízo contra ele, de que da família dele, né, iam coabitar com as mulheres dele. Aleluia, Jesus. Então assim aconteceu, irmãos. Aconteceu que quando Deus, analisem comigo, irmãos, quando a gente faz algo de errado, e quando o Senhor ele tem um juízo em cima de nós, quando a gente faz coisas erradas, igual o Davi, coabitou com a mulher de Urias, ele sendo casado, ela sendo casada, colocou ele na frente da guerra para ele morrer logo, para ele ficar com ela. Sendo que o Senhor usou Natã e disse assim: Davi, se eu não tivesse dado tudo para você, né? Eu te dei as mulheres dos reis que eu matei, eu dei para você, eu te dei reino, eu te dei vitória, e aí você vai e pega e coabita com uma mulher casada que eu não permiti e ainda mata o marido dela? Então, esse juízo iria vir sobre Davi. Olha o que aconteceu. Absalão, que era um dos filhos de Davi, que a palavra vai dizer assim, que Absalão era muito belo da cabeça aos pés, ele era um homem muito belo. E o que chamava atenção é que Absalão, ele era muito cabeludo, ele tinha cabelos longos e era com muito volume os cabelos dele. E ali, irmãos, então Absalão, ele começou a ficar na porta do templo ali, se fazendo do bom samaritano, né? Começou ali a ajudar as pessoas viam, ele perguntava o que estava acontecendo, oferecia ajuda, se fazia de juiz ali, querendo ajudar as pessoas e tentando conquistar o povo de Israel. Até que um dia, um soldado de Davi chegou e disse para ele assim: olha, Davi, Absalão, teu filho, ele conquistou Israel. E ali, então a gente vê, irmão, o trabalhar de Deus quando a gente erra, né? Davi, só porque ouviu isso, Davi pega e faz o quê? Ele pega todas as pessoas da cidade dele, do palácio dele, os que seguiam ele. Vamos fugir então, porque eu não posso lutar então com Absalão, que já uniu todo Israel contra mim. Então eu vou fugir antes que ele me ataque. Olha só, irmãos, para que isso, né? Mas isso foi tudo um trabalhar de Deus para o juízo de Deus contra a vida dele. Aí ele pega, só que ele deixa 10 concubinas na casa dele. Então um
dos anciões lá, ele dá uma ideia, Absalão, ele pede conselhos para esse ancião. Só que esse ancião, ele está sendo usado por Deus. E ele diz bem assim, ó: olha, Absalão, sabe o que você faz? Você faz uma tenda lá no terraço e coabita com as 10 concubinas que Davi deixou. E assim, ele gostou da ideia, assim fizeram uma tenda para ele no terraço e ele coabitou na frente das pessoas que passavam ali. E as pessoas ficaram horrorizadas com aquela situação. Aí aconteceu o juízo de Deus. Então, veio um outro, ele pediu opinião para um outro, e esse outro aí, ele é amigo de Davi. Então ele pede conselho e diz assim: não, vamos reunir todo Israel, porque teu pai é guerreiro, teu pai é estrategista, ele não vai ficar com o povo, com certeza ele vai fugir para algum lugar. E então a gente faz assim, 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 a gente vai conseguir pegar ele. Só que esse daí era aliado de Davi. E o que ele faz? Ele pega, manda 2 sentinelas, assim, né? 2 homens lá para mandar recado. E diz assim: Davi, Absalão, ele está indo atrás de você com todo Israel, então você atravesse o Jordão e fuja dele, porque ele vai tentar te pegar. E assim Davi fez. Antes que clareasse o sol, todo o povo já tinha passado pelo Rio Jordão e tinha atravessado o Rio Jordão. Então, eles estavam na Jordânia. E ali, irmãos, quando Davi estava ali, né, na Jordânia ali, e a gente vê que a Jordânia, ela era muito assim, era uma cidade de muitas pedras, assim, não tinha árvores frutíferas, não tinha assim como sustentar o povo ali, não tinha alimento ali era mais um deserto. E ali então a palavra vai dizer, por isso que eu li para vocês aqui, irmãos, porque eu quero explicar para vocês quem que é a mãe de Davi. Então a palavra vai dizer assim, irmãos, que primeiro vocês têm que entender, irmãos, que a mãe de Davi, eu vou ler rapidinho para vocês que vocês possam entender, que está em 1 Crônicas, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim, no 14 e 15, que diz assim, ó, que Jessé, ele teve todos os filhos ali, né? E aí ele teve Davi, que foi o 7º filho, dos quais Jeruia e Abigail foram irmãs. Então, Davi tinha 2 irmãs, chamadas Jerua e Abigail. E Jerua foi mãe de Joabe, que foi o capitão de Davi. Então, ele era sobrinho de Davi. Então, a palavra vai dizer assim, ó, que havia unido Abigail, filha de Nas, irmã de Jerua. E Jerua é mãe de Joabe. Então, aqui, irmãos, a gente vê em 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25, que Naás é a mãe de Davi. E ela leva, aleluia, Jesus, alimento para eles lá, porque eles estão passando muita necessidade, estão passando fome. E o que chama atenção aqui, ó, que a mãe de Davi, no versículo 27, ela é da descendência dos Amonitas. Então, ela é uma mulher amonita que casou com Jessé, pai de Davi. E ali, então, irmãos, já Davi passou por essa luta, mas ele conseguiu, aleluia, Jesus, vencer. Absalão foi morto, ele recebeu o reinado dele de novo. E ele conseguiu, depois de muita luta, aleluia, Jesus, ele queria até morrer, disse que queria até morrer no lugar do filho. Então o Joabe pega e vai lá e dá uma chacoalhada nele, diz assim: ah, então tá, Davi, então não adiantou nada a gente ter lutado por você, então quer dizer que então todo o povo, todos os soldados podiam morrer, você podia morrer e Absalão então ia ficar vivo. Então Davi se despertou e viu que não era aquilo e voltou a ser rei de novo.